é o Evangelho de Jesus, que procede da boca do Cordeiro de Deus, do Cristo eterno. É o Evangelho do Filho do Homem, aplicado ao homem, à vida, à presente existência. Mateus, capítulo 23, hoje, somente o verso 13. E nos próximos 8 tempos nossos juntos, eu falarei sobre cada um desses ais pronunciados por Jesus sobre os donos da religião e os carcereiros das almas humanas. Eis o primeiro ai, é o apocalipse da religião. Ai de vós, escribas, ou acadêmicos de Deus, doutores em Deus, mestres em Deus, exegetas de Deus, cientistas de Deus. Ai de vós todos que vos considerais doutores em Deus. Ai de vós, ai de vós. Ai de vós, fariseus. Ai de vós, reis do exemplo, senhores do comportamento, ditadores da existência humana, juízes dos diferentes, dos estranhos, dos que não cabem num modelo determinado pela fobia do religioso, que faz a sua insegurança se transformar em mandamento inventado e escrito pela compulsão fóbica desse inseguro pseudo-piedoso diante de Deus, desse zeloso, cujo zelo é produzido por neurose ou por maldade persecutória, invejosa, fariseu, hipócrita, ou doente de compulsões negadas, introjetadas, reprimidas e transformadas nessa expressão santarada, chamada de piedade severa. Fariseus, ai de vós, hipócritas, mascarados, vós que dizeis que sois os doutores de Deus, sabeis que mentis. Hipócritas, mascarados, vós que vos dizeis e vos ofereceis e julgais como se fosseis os santos de Deus na terra, todos vós sabeis que sois mentirosos, mascarados, enganosos. Ai de vós, porque vós sois o escândalo, vós sois a mentira, vós sois o não Deus, vós sois a grande expressão do que Deus não é em nome de Deus. Vós sois diabo. Porque em sendo assim, diz Jesus, vós fechais a porta, fechais o reino dos céus diante dos homens. Porque vocês existem, porque vocês se oferecem para ser
os acadêmicos de Deus e os exemplos de Deus na vida. E como vocês são mentira, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, porque todos são apenas homens, com possibilidades e potenciais de bondade, frequentemente com as manifestações de maldade muito mais inerentes e introjetadas na nossa índole do que a própria bondade consiga ser em nós. Por isso, toda autoexaltação de superioridade já é satânica, já carrega em si a semente da treva, do engano, já traz em si a semente podre da corrupção do coração, quando alguém tem a ousadia e o despudor de se dizer de Deus um doutor, quando tem a arrogância de se dizer de Deus o melhor exemplo, esse já está apodrecido, dessensibilizado, já está morto e não sabe. Ai dele! Por isso Jesus disse, ai de vós, porque sendo assim sois o pior inimigo de Deus entre os homens, porque apresentais a Deus como mentira, como falsificação, como estelionato, como artificialidade. Por isso, nessa oferta de uma ceia onde o pão é de plástico e o vinho é um gel artificial, vós chocais os homens e fechais as portas do reino dos céus. Ai de vós! Pois vós não entrais. O céu, o reino dos céus, o reino de Deus em mim, e eu no reino de Deus, reino dos céus em mim e eu no reino dos céus, é uma realidade que só admite realidade. Não admite falsidade, falsificação, máscara, plastificação, performance, alter ego, projeção, holograma moral, impressão, disfarce, teatralidade. Deus não se relaciona com personagens. Deus não se relaciona com aquilo que você apresenta como sendo o seu self projetado, a sua imagem, o seu perfil criado. Ele não sabe quem é você, ele só conhece o que ele criou. Ele não se relaciona com o que ele não criou. E você está oferecendo para ele um não eu, um não você, uma mentira. Você está oferecendo a ele não a sua face. Você está oferecendo uma máscara. Por isso você não entra no reino dos céus. E o reino dos céus não entra em você. E você tanto não entra, como sendo assim, do jeito que você tem sido, você atrapalha, escandaliza, choca todos os que querem entrar. Foi por isso que Jesus disse que meretrizes e publicanos, ou seja, pecadores francos e sinceros e não mascarados, têm muito mais chance de entrar no reino dos céus. Porque no engano deles, eles são sinceramente confessantes de quem eles são, ainda que enganados em si mesmos e nos seus próprios pecados.
Mas o doutor em Deus, o exemplo de Deus no mundo, esses entes da arrogância, esses filhos da mentira com máscara de piedade, esses são os grandes escândalos da vida. Esses são os que separam homens de Deus. Esses fecham a porta dos céus. Esses não entram e nem deixam entrar. Jesus, ajuda que milhares e milhões ouçam esse ai. Esse ai, esse ai, esse ai de Deus. Esse ai de Deus em Cristo. Ai de ti, escriba e fariseu, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Por favor, Jesus, ajuda que muitos e muitos entendam agora, se assustem, se apavorem, curvem-se diante de ti chocados, diante da existência como mentira, como fachada e como performance. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.